Bom, pessoal, então hoje eu vou ter que gravar pelo Google Meet, tá? Então, se aparecer lá o nome de vocês lá no YouTube, não fique com raiva não, tá? Bom, a gente vai começar a resolver as questões que eu deixei para casa, né? Aqui, essas são as questões do dia 8, tá? Como tarefa de casa do dia 8 do 7, tá bom? Então, a gente teve 3 atividades aqui. Eu vou estar resolvendo com vocês, mostrando como que devemos fazer, né? Como que a gente deve proceder para chegar no resultado dessas atividades aqui, tá? Então, vamos lá. Então, nessas questões, a gente tem, por exemplo, na questão 7, o seguinte enunciado. Existem duas espiras circulares, tá? Já adiantando para vocês que espiras no modelo circular, o campo magnético ele é calculado como sendo a constante vezes a intensidade da corrente sobre 2 vezes o raio da espira, tá? Então, basicamente, a gente usa essa fórmula para calcular aí o valor do campo. Ele diz que a menor tem um raio de 12,6 metros, a maior tem um raio de 15,7 metros. Aí são percorridos por correntes diferentes, a primeira com 4 amperes e a segunda com 6 amperes, como indica essa figura. Aí ele quer que a gente indique as características do vetor resultante no centro, tá? Além, claro, a gente vai dar a intensidade, né, o módulo, a direção e o sentido dela. Observem o seguinte: individualmente, quando você analisa a primeira, tá? Deixa eu trocar aqui a cor. Olha só, quando a gente analisa aqui a corrente da primeira, percebam que a corrente do primeiro campo, né, da primeira espira, ela segue um sentido horário. Lembre-se, sentido horário é como se o campo gerado estivesse furando a tela do computador, ou a folha de papel, ou a tela do celular. Depende de onde você está visualizando essa questão, tá? Então, basicamente, na primeira, ela teria essa simbologia aqui, tá? E isso na primeira, seria um X aqui, tá bom? Vamos aqui, esse X, né? Que ficou legal. Então, seria um X assim, parecendo um símbolo do X-Men. Bom, já analisando a segunda, percebam que o sentido do movimento da corrente elétrica é o sentido anti-horário. Lembre-se, sentido anti-horário significa então que o campo magnético gerado ele vai ter a direção e o sentido como se estivesse saindo da tela do computador, da tela do celular, saindo da folha de papel em direção aos nossos olhos, tá? Então ambas terão sentidos contrários. Como que a gente vai saber então para decifrar ou para dizer para a gente quais são as características desse vetor? Então a gente vai analisar o seguinte: qual das duas espiras tem o maior campo magnético, ou seja, qual vai sobressair em relação ao outro, já que nesse ponto central ambas terão sentidos opostos, tá? Então vai prevalecer aquela que tiver o maior módulo. Então vejam comigo o seguinte: ó. Se nós formos calcular o campo da primeira espira, isso vai ser a constante 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente da primeira vale 4 amperes, conforme indica aqui a questão, 4, tá? E o raio é 12,6. Então, a gente vai aqui dividir por 12 vezes 12,6 aqui, tá? Aí é só resolver esse cálculo. 4 vezes 4 dá 16, então fica 16 vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo fica 12 vezes 2 vezes 2,6. 2 vezes 6 dá 2, dá 12 vai 1. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 5, né? Vírgula aqui. E 2 vezes 1, 2. Então, 25,2. Eu vou usar uma calculadora. Na calculadora eu vou fazer assim, ó, 16 dividido por 25,2. O resultado vai dar 0, alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se as unidades são corretas. O raio corrente. Então aqui vai dar, no meu cálculo aqui, pessoal, tá, faltou o π aqui também. Então vamos multiplicar por π. Então vai ser 16π. Vou colocar um π aqui, deixa eu
pegar a calculadora avançada. Se vocês quiserem usar o Pi, tá, gente? Vocês colocam na calculadora avançada que ele faz o cálculo para vocês, tá? Então isso aqui vai dar aproximadamente 2, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, tá bom? Isso aqui já é arredondando, tá? Vai dar 1,99466. Vocês podem conferir fazendo o cálculo aí. Mas a ideia principal é essa, tá? A gente fazer o cálculo. Bom, para o segundo campo, né, a gente vai fazer o quê? O mesmo cálculo. 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 6 dividido por 2 vezes o raio, que é 15,7. Tá? Aqui é o campo da segunda, a corrente da segunda, e aqui é o raio da segunda. Então, só substituir aqui e faz o cálculo. 4 vezes 6 dá 24. Vai ser 24π vezes 10 a menos 7, dividido por 2 vezes 15,7, tá? 15,7 vezes 2 vai dar 31,4. Então a divisão que a gente vai fazer é 24π, tá? Observe que na calculadora tem um π para vocês fazerem, pelo menos um modo avançado, e divide por 31,4. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,4 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá? Então esse aqui é o campo da primeira espira, esse aqui é o campo gerado da segunda espira. Então a gente vai perceber o seguinte, ó, em termos de módulo, o maior campo é o da segunda, tá? E o menor módulo é o da primeira. Então, o campo total, né, ele vai ser o campo que vai ser aqui identificado aqui, resultante, vai ser a subtração dos dois campos, vai ser o B2 menos o B1. Isto é, isso aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 7, 2,4 vezes 10 a menos 7, deixa eu aparecer aqui, coloquei demais. Pronto, 2 da maior menos da menor, tá? Vezes 10 a menos 7, menos 2 vezes 10 a menos 7, tá? E isso aqui o resultado vai dar, né, o campo vai ser igual a, que vai dar 0,4 vezes 10 elevado a menos 7, e aí transformando a notação científica, isso vai dar 4 vezes 10 a menos 8 teslas, tá? Esse que é o valor do módulo. E aí, como característica, como o B2 vai se sobressair em relação ao B1, já que ele é maior em módulo, então nós vamos ter que o sentido dele vai ser igual ao sentido do campo B e o campo B2. Observe que o campo B2 ele vai ter que sentido? Ó. Já que a corrente tem um sentido anti-horário, então ele aponta para dentro da folha. Logo, nós podemos dizer que ele vai apontar, o campo magnético resultante será esse valor aqui, e ele vai estar apontando para fora da folha, tá? Deixa eu falar alguma coisa errada para vocês. Peraí. Sentido anti-horário, ele vai apontar para dentro da folha, para fora da folha, tá? Para fora da folha, como se estivesse furando nossos olhos, tá? Estivesse vindo em direção aos nossos olhos, e esse cara aqui é para dentro, tá? Eu só inverti a ordem da fala aí. Esse aqui é para dentro da folha, esse carinha aqui é para fora da folha. É como se ele estivesse apontando em direção aos nossos olhos. Pronto. É assim que a gente resolveria a questão 7. Uma observação. Poderia ser feito também, pessoal, utilizando direto aqui. Você substitui aqui direto na subtração e faria o cálculo tudo junto, colocando algumas coisas em evidência, simplificando alguns cálculos. Teria como fazer isso, tá? Mas eu quis fazer assim separado para poder falar para vocês a relação entre os valores diferentes do módulo, tá? Observando que campo ele depende da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo, mas quanto maior o raio, menor é o campo, tá? Observem aqui, ó, que o I2 ele é maior no raio, e é maior na corrente. Então, para a gente poder, digamos assim, interpretar, só olhando a fórmula para ver qual dos dois seria maior ou menor, ficaria um pouco difícil, pois em ambos os casos vocês vão perceber que os valores que aparecem aqui nenhum é constante. Então, é interessante usar essa análise quando, pelo menos,
o raio ou a corrente, um dos dois, pelo menos um, é constante, tá? Se tiver variação, da forma como está vendo aqui, não é tão interessante analisar dessa forma. Agora vamos para a questão 8, tá? Vamos ver aqui a questão 8. Ela diz o seguinte, ó. Condutor retilíneo muito longo mostrado na figura é percorrido por uma corrente I de 82,8 amperes. Qual é o valor e o sentido da corrente I', então vai ser uma corrente criada, tá? Na espira circular de raio R, seria esse aqui, a fim de que seja nulo o vetor de indução magnética resultante no centro O dessa espira. Então, basicamente, essa questão ela nos induz ao seguinte fato. A gente quer que o campo magnético do fio ele entre em equilíbrio com o campo magnético da espira, tá? Ou seja, que os dois se anulem. Para que eles se anulem, eles precisam ser iguais, tá? E aí só ter o valor do módulo diferente. Então, ele só quer saber o valor e o sentido dessa corrente aqui. Então, a gente vai observar dois pontos, tá? O primeiro, como que eu sei o valor? O valor vai ser pela igualdade. E como que eu sei o sentido? Basta observar o seguinte, já que o I ele representa o meu polegar, usando a regra da mão direita, né? Ele representa o meu polegar. Então, o campo magnético ele vai estar apontado como se fosse a nossa palma da mão. Então, se você abrir sua mão e colocar o polegar para a direita, você vai perceber que o campo estará apontando para o seu rosto, tá, gente? Enquanto que, se você quer que o campo se anule, o sentido tem que ser contrário. Se o campo aponta para o seu rosto, significa que ele está para fora. Para fora, é como eu comentei aqui, ó, seria um sentido anti-horário, tá? Um sentido anti-horário, tá bom? Então vamos lá fazer um cálculo aqui e depois argumentar o restante. Vejam só. Então, qual que é a fórmula do campo magnético no fio? Bem simples. Campo magnético do fio é a constante vezes I, que é a corrente dele aqui, sobre 2π vezes o raio. Só que esse raio aqui é aquele raio minúsculo, tá? Seria, no caso aqui, esse carinha aqui seria 2 vezes o raio, tá? Opa, esse aqui seria o Rzinho. Deixa eu trocar aqui a letra. Esse aqui nós vamos usar no lugar do Rzinho. Já que do outro lado, o campo da espira aqui, ele vai ser μ0, tá? A corrente nós vamos trocar, vai ser o I', tá bom? E aqui vai ser 2 vezes o raiozão. Pronto. Aí nós vamos observar o seguinte, ó. Primeiro, eu posso simplificar esse μzão, esse mi com esse mi, tá? E aí, observem o seguinte, ó. Esse 2R aqui, ele é equivalente ao Rzinho, tá? Seria a distância aqui. Essa distância 2R é o raiozinho pequeno da corrente do fio, tá? Ou seja, no lugar disso eu vou colocar o Rzinho. E observe que eu posso cortar esse Rzinho com esse R aqui, ou seja, esses 2R vai simplificar com isso. Portanto, I sobre 2π vai ser igual ao I'. Aí é só substituir o valor e calcular. Tá bom? Simples, ó. I vale 62,8 e 2 vezes π. Percebam que se nós usarmos, por exemplo, π igual a 3,14, vai ficar 62,8 dividido por 2 vezes 3,14. O resultado vai dar... peraí que eu fiz errado, eu não dividi, tá? Eu fiz para multiplicar. Aí o resultado dá 10, tá bom? Então esse aqui vai ser o I'. Então se você divide isso aqui usando 3,14, você vai encontrar que o I' ele vai valer 10 amperes, tá? Aproximadamente, claro, tá? Esse aqui é o valor da corrente na espira. E o sentido? Olha, já que esse carinha está apontando para a direita, eu quero que esse campo se anule, esse campo aqui, a corrente dessa espira terá de criar um campo contrário, tá?
porém de mesmo valor. O sentido, então, dessa corrente na espira, ela deve ser no sentido anti-horário, tá? Anti-horário para combater essa corrente no sentido para a direita aqui, tá bom? Claro que o campo tem que ser o mesmo, para que o campo seja o mesmo, o valor da corrente na espira tem que ser de 10 amperes, tá? Veja que a corrente é bem menor do que a corrente que percorre o fio, para que ela possa produzir um campo magnético de mesma magnitude, tá? Tá, então isso aqui a gente já poderia até concluir aqui, olha só a ideia, né? Então, campos magnéticos gerados em espira são, particularmente, usando a mesma corrente, maiores do que campos magnéticos gerados em fios, tá? Bom, essa aí seria a nossa questão 8, tá? E a questão 11, a gente teria que utilizar uma relação do teorema de Pitágoras. Né? Vamos lá para a questão e eu explico para vocês o que precisa ser usado. Determine o valor aproximado do módulo da direção e do sentido do vetor resultante B no ponto M, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto. Aí ele diz o seguinte: a corrente em cada fio vale I, lembrando que esse carinha aqui e esse carinha representam um fio, tá? Então, basicamente, é como se esses fios estivessem apontando aqui, fosse um fio passando pela tela do celular, pela tela do computador, tá bom? E nesse caso, a corrente estaria apontando para dentro da tela do computador, tá? Então, olha só, o fio 1, esse fio aqui, vai criar um campo magnético apontando para a esquerda. E o fio 2, tá? Esse fio 2 aqui, ele vai criar um campo magnético apontando para baixo, tá bom? Então, o campo magnético do 1 aqui aponta para a esquerda, tá? Vai apontar aqui para a esquerda. E o campo magnético desse carinha aqui, tá? Vai apontar para baixo, tá bom? O vetor resultante será obtido, gente, pelo teorema de Pitágoras. Lembre-se sempre que quando a gente tem relações dessa natureza, o teorema de Pitágoras vai ser a saída. Em outras palavras, a gente vai observar o seguinte, ó. A gente vai, deixa eu ver aqui, ó. A corrente em cada fio vai valer 5, e essa distância aqui, esse raio aqui que a gente vai estar utilizando, é equivalente a 0,2, tá? Em outras palavras, o campo, em cada um deles vai ser o mesmo campo. Então, o campo total, ele vai ser igual ao campo B1, tá? Isso aqui é ao quadrado, mais o campo B2 ao quadrado. Aqui, o legal daqui é que esse campo B1 e B2, eles são o mesmo, tá? Então, em outras palavras, o campo magnético total, ele vai ser o campo do primeiro, tá? Eu vou chamar aqui de uma linha aqui ao quadrado, mais o campo B' aqui ao quadrado. Tá? Os dois são iguais. Então, em outras palavras, isso aqui vai ser duas vezes o campo B2, o B' ao quadrado. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Esqueci, essa linha aqui não ficou legal não, né? Vou colocar aqui, tá, gente? Um embaixo aqui, para representar, porque esse em cima vai parecer que é um 12. Tá bom? B1 e B2 são iguais, então, basicamente, esse aqui se calculado dessa maneira. Ou, em outras palavras, a gente pode deduzir que isso aqui é raiz quadrada duas vezes o campo magnético, tá? Ao quadrado. Claro que aqui eu posso sim tirar aqui do quadrado, tá? Ou seja, isso aqui é o campo vezes raiz de 2, tá bom? Então vamos ver como que calcula esse campo B1 aqui. É bem simples. O campo B1 ele vai ser μ0, a fórmula aqui, já que são fio, tá, gente? Lembrando, fio, ele é μ0, corrente, sobre duas vezes π vezes o raio. Ou seja, isso aqui vai ser 4, o μ0 é 4 vezes π, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que é 5, dividido por 2 vezes π, vezes o raio, que vale 20 centímetros.
Aí aqui eu posso cortar o π com π, posso simplificar esse 2 com esse 4, aqui fica 2, e aí o nosso campo vai ser isso vezes raiz de 2, tá? Então o nosso campo vai ser 2 vezes 5 vai dar 10, raiz de 2 vezes 10 é menos 7, dividido por 0,20, tá? Isso aqui é só uma simplificação, porque agora é só fazer o cálculo. Eu nem vou mais simplificar aqui, porque não vai fazer tanto sentido. O que eu só vou simplificar no seguinte: isso aqui vai ser raiz de 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,20. Eu vou só dividir aqui raiz de 2 por 0,20. Então, raiz de 2 dividido para 0,20 vai dar 7, 7, alguma coisa, a gente vai aproximar para 7,1, tá? Então, o campo ele vai ser aproximadamente 7,1 vezes 10 elevado a menos 6. Tá, pessoal? Menos 6 telas. Aqui observe que eu não calculei separadamente o valor do campo 1 e do campo 2, tá? Se a gente tivesse calculado, vocês iam ver que o valor final seria 5 vezes 10 a menos 6. Mas eu não calculei, tá bom? Aí aqui é só a gente observar o seguinte. Nessa questão 11, o sentido, tá? O vetor resultante ele vai ser obtido através do teorema de Pitágoras, como a gente viu aí. E esse vetor faz um ângulo de 45 graus com qualquer um dos vetores criados pela corrente, pelas correntes, tá? Então, pelas correntes que passam nesse ponto e nesse ponto aqui. Forma tipo um ângulo de 45 graus aqui. 45 graus e 45 graus aqui, tá bom? Então, enfim, calculamos aí o campo magnético resultante, tá bom? Algumas pessoas não... Todo mundo terminou as atividades da última aula, da aula 13, que é a questão 9 da página 39. Deixa eu ver aqui qual que é essa questão. Ah, tá. A questão é de força magnética, né? Página 39. Deixa eu ver lá. Uma questão 9, porque eu já estou querendo corrigir ela também, tá? Eu vi aqui que alguém se manifestou. E aí, resolvo logo agora ou deixo para a próxima aula, pessoal? Ah, não sei os outros, mas pra mim pode resolver agora já. Beleza, então já vamos resolver elas, tá? Acho que dá pra fazer também. A onda tá meio. Não, não entendi, mas tá bom. Então vamos lá, questão 9 é para a gente fazer o que mesmo? Deixa eu ver aqui, questão 9, página 39. Eu vou copiar ela aqui, tá? E aí a gente resolve ela aqui para vocês verem. Então, a questão 9 diz o seguinte, ó. Uma partícula de carga 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs descreve uma trajetória circular de 12 centímetros de diâmetro perpendicularmente a um campo magnético uniforme de intensidade igual a 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. Então a gente tem um campo, tem o valor de diâmetro da trajetória, o valor da carga, e ele fala também da velocidade, que é a velocidade da luz. Quase a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 elevado a menos 3 elevado 3 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Ele pergunta qual é a massa dessa partícula. Isso aqui já é uma questão sobre força magnética. E nós, na última aula, vimos, né, nós estudamos que a força magnética ela possui duas formas básicas de ser calculada, tá? A primeira forma que nós temos para calcular a força magnética é dado pelo campo, tá? Pelo campo e o comprimento. Campo vezes é igual força igual a campo vezes a corrente vezes o comprimento do fio vezes seno de θ. E a segunda fórmula é dada por força magnética igual
a campo vezes carga vezes velocidade, né? O I e o L que é substituído pela carga e velocidade, vezes o seno do ângulo. Tá? Não muda muita coisa aí, assim, só substitui o I e o L aqui, dão origem à carga e à velocidade, só utilizando a fórmula em que o I é igual a carga sobre tempo. Tá? E aí, como o L pode ser interpretado como distância, então distância sobre tempo é velocidade e a carga fica aqui no lugar do I. Então é simplesmente isso aqui. Agora vem uma dica. Observe que tem nós temos aqui, né, a inserção, né, de que nós temos a inserção nós temos a carga, nós temos distância, nós temos o que mais? Nós temos o campo e velocidade. Aquilo que é a massa da partícula. Né? A pergunta seria o seguinte: puxa vida, como que a gente vai calcular a massa da partícula, né? A massa da partícula, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Nós sabemos que a resultante das forças que agem sobre o corpo, né? Eu vou chamar de R de resultante, tá bom? Ela é massa vezes aceleração. Então, a nossa característica aqui é verificar como que eu calculo, então, a massa desse corpo utilizando essa relação, tá? Deixa eu abrir aqui na página. Não vai ter essa fórmula direta aqui para vocês, a fórmula da massa, mas deixa eu explicar aqui para vocês da seguinte maneira. Ó. No livro, eu não lembro qual é a página, não sei nem se tem no livro aí, mas tem uma fórmula, gente, que é a seguinte, ó. O raio da trajetória, ele é igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga e pelo campo, campo magnético, tá? Tá na página 32, professor. 32, essa fórmula? Isso. Então, obrigado, né? Então, essa fórmulazinha bonitinha está na página 102. E aí vocês vão observar o seguinte: se eu quero saber a massa, a única coisa que eu vou fazer é passo o Q e o B multiplicando para o outro lado, R vezes Q vezes B, e vou dividir então pela velocidade. Simples assim. Esse é o valor da massa. Aí é só substituir os valores. Então a massa vai ser o quê? O raio, que é a metade do diâmetro, 0,06, vezes a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui, ó, eu vou transformar isso aqui em notação científica. Não é necessário, porque assim, se vocês forem fazer o cálculo manual, é necessário. É importante deixar todo mundo aqui em notação científica para ficar mais fácil o cálculo em si, tá bom? Mas se você for fazer na calculadora, pouco importa como vocês vão colocar, tá? Mas é interessante já deixar aqui na forma básica, como vocês usariam no Enem. E embaixo fica 3 vezes 10 elevado a 6, tá? Vamos lá ver quanto que vale a massa. Então, vou multiplicar os valores, ó. Percebam que esse 6 dá para simplificar com esse 3, então fica 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, tá? E aí é só somar os expoentes em cima. Menos 2, menos 9 vai dar menos 11. Menos 11, menos 4 vai dar menos 15. E aí subtrai com o de baixo. Menos 15, menos 6 vai dar menos 15, dá menos 21, tá? E aí transformando isso aqui em notação científica, tá? Deixar um modelo padrão de notação científica, nós vamos ter que a massa vai valer 1,6, a gente vai passar a vírgula para entre o 6 e o 1, né, para a esquerda, então soma-se 1 aqui no expoente. Lembre-se que se eu tenho um número negativo, quando eu somo 1, em módulo ele diminui, tá? Então, esse é o valor da massa da partícula, tá? E observem, essa fórmula aqui, se não me engano, a gente vai utilizar na próxima questão. E uma das questões que a gente vai fazer agora, eu acho que é a 11. Deixa eu ver qual que é a próxima questão. A tarefa de casa, a próxima questão é a questão 11, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Pra gente, para imprimir ela. Imprimir não, né? Tirar o print dela para a gente ler o enunciado junto.
Então, aqui, questão 11, gente, ela diz o seguinte, ó. Deixa eu copiar ela aqui. Então, vamos lá. Então, a questão 11, ela fala o seguinte, ó. Uma partícula de massa m, carregada com uma carga q, penetra com velocidade v, penetra com velocidade v numa região do espaço onde existe um campo magnético B, cujas linhas de indução são perpendiculares à velocidade, como indica a coisa a seguir. Isso aqui é interessante porque, como a gente havia falado da fórmula, quando é perpendicular, isso significa que o seno, tá, gente, de 90 é igual a 1, ou seja, a gente não precisa usar o seno aqui nas fórmulas, tá? Mas, enfim, como indica essa figura aqui, tá? O X, então, as linhas estão entrando na tela do computador ou na tela do celular, tá? Ou na folha de papel. Letra A, ele pede o seguinte: obtenha o raio da trajetória semicircular da partícula em função de Q, V, B e M, tá? Então, como que a gente vai chegar no raio da trajetória? Primeiro, é uma trajetória semicircular. Então, se a trajetória é semicircular, a gente tem que lembrar de algumas relações bem básicas. Lembre-se primeiro das relações seguintes. Gente, força é massa vezes aceleração, tá? E como nós temos trajetórias circulares, a aceleração, ela na verdade é igual à aceleração centrípeta, ou seja, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aqui esse R que eu estou utilizando não é o R de resultante, tá? A força resultante vai ser essa aqui, tá bom? Esse F aqui. Então a gente tem essa relação aqui. Da mesma forma, observe o seguinte: eu quero a relação de QVB, tá? Ou seja, carga, velocidade e campo. Portanto, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui de baixo. Carga, velocidade e campo. Não de cima, porque mesmo que posso usar de cima? Posso. Mas se eu usar de cima, eu vou ter que fazer aqueles mesmos passos usando isso daqui para poder chegar na de baixo. Então, não vale a pena. A gente pode utilizar logo a fórmula de baixo, tá? E aí nós vamos relacionar essas duas coisas aqui. Primeiro, relacionando a fórmula da força com a aceleração, vai ficar o seguinte, ó. A força resultante, ela vai ser igual a velocidade, a massa, né, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Por outro lado, a força resultante, usando as questões magnéticas aqui do nosso exercício, ela vai ser o campo vezes a carga vezes a velocidade. Já que o ângulo é de 90 graus, o seno não precisa colocar. Então, para a letra A, a gente junta essas duas coisas, tá bom? Então, vai ficar o seguinte: eu quero saber o valor do raio, não é isso? Eu quero o raio função dos outros. Então, eu vou deixar assim, ó. Campo, carga e velocidade tem que ser igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Tá bom? Como eu quero saber o raio, vou passar o raio para esse lado multiplicando. E aí, vou passar todo mundo aqui para o outro lado dividindo. Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo campo, vezes a carga, vezes a velocidade. Tá? Então, essas são as informações que nós temos aí. Podemos ainda simplificar, por exemplo, uma dessas duas velocidades aqui com essa de baixo. E aí concluir que o raio dessa trajetória vai ser o quê? Massa, velocidade dividido pelo campo vezes a carga, tá bom? E aí nós chegamos ao resultado final dessa questão. Massa vezes velocidade, campo vezes carga. Eu acho que foi bem parecido com isso que nós havíamos feito anteriormente, tá? Observem que é a mesma forma anterior, só mudou aqui, mas não mudou nada, né? Nós chegamos aí na mesma fórmula anterior, tá? Então, essa seria a letra A. Para a letra B, é pedido o seguinte: calcule o trabalho realizado pela força magnética atuando sobre a partícula quando esta se desloca do ponto P, bom, ponto P aqui, para o ponto Q. Ele pede para a gente justificar a resposta. Na letra B, pessoal, a gente vai ter o seguinte: o trabalho resultante ele é nulo, pois a força é perpendicular ao deslocamento. Então, vocês aprenderam em mecânica que o trabalho ele é igual a quê? A força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá?
E aí a gente precisa observar o seguinte: cosseno de 90 é igual a zero. Portanto, se o ângulo é 90, já que ele disse que é perpendicular lá no início, isso significa dizer que o trabalho vai ser nulo, pois cosseno de 90 é zero, tá? E aí a gente conclui a questão 11, tá bom? Alguma dúvida? Não, de boa. Boa, né? Vamos fazer a questão, acho que é a 12 agora, né? Deixa eu ver aqui. É a É. questão 12. Deixa eu tirar um print aqui dela. Postar lá para a gente fazer a leitura e resolver ela, tá? Então observem que, assim, algumas questões elas vão ser um pouco mais complexas, algumas vão ser mais simples, outras é só a interpretação que é meio chato de ser feita. Mas se vocês tiverem o cuidado de fazer tudo direitinho, seguir a risca, né, as orientações conforme a gente já estudou nas aulas anteriores, vocês conseguem fazer uma boa essas questões, tá? Então vamos lá. Questão 12 diz o seguinte: ó, um fio retilíneo, longo e muito fino conduz uma corrente elétrica constante. O módulo do campo magnético produzido por essa corrente varia com a distância. Então aqui, ó, o campo varia com a distância, que é o gráfico dessa relação. Medida a partir do centro do fio, de acordo com o gráfico. O valor do campo magnético em R igual a zero, em R igual a 0,50, então o R 0,50 é aqui, ó. Em Tesla, então a gente quer saber esse valorzinho aqui, ó. Quanto que vale esse valor aqui? Bom, você já sabe que a resposta vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 6, né? Mas como que a gente tira esse resultado? Bom, a gente vai então utilizar o módulo do campo magnético. O módulo do campo magnético é μ0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes o raio, já que isso aqui é fio, tá? O fio tem um π aqui na forma. Então, se nós pudermos então aqui, digamos assim, descrever como calcular esses valores, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos separar em dois campos diferentes, no campo B1 e no campo B2, tá? E nós vamos usar dois raios distintos. Por exemplo, o B1 ele vai ser um campo criado com o raio de 0,2 metros, tá? Com esse raio. E o campo B2, por exemplo, nós vamos usar com o raio 0,50 metros, tá bom? Ou seja, a gente vai usar um com o valor que a gente sabe, como exemplo, e o outro que a gente não sabe o valor final, tá? E aí, depois disso, a gente vai substituir o valor e isolar a corrente, tá? Para descobrir o valor do campo que nós queremos. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos começar fazendo o que eu mencionei para você. Vamos pegar um campo B1, tá bom? E nós vamos usar nele aqui, ó, a μ0, tá? Que é a constante que nós sabemos o valor. Nós temos a corrente, nós temos aqui 2πr, tá? Esse 2πr aqui, esse R1 que eu vou utilizar aqui, vai ser o seguinte: o valor do campo, deixa eu fazer aqui embaixo, né? O valor do campo, ele vai estar associado a esse valorzinho de raio. A gente vai encontrar aqui 4, tá? Lembrando que é 4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai ser igual ao μ0, 4 vezes π, vezes 10 elevado a menos 7. Observe que nós não sabemos o valor da corrente. Então, nós vamos primeiro encontrar o valor da corrente para esse raio, para esse campo, e depois nós vamos descobrir o valor do campo para o segundo raio. Lá já eu explico para vocês, tá? Então, só repetindo aqui, o raio 1, 0,20. Bom, vamos simplificar algumas coisas, tá? Primeiro, a gente pode simplificar o π, tá bom? Nós podemos simplificar esse 4 com esse 4 daqui, porque se eu passo esse 4 dividindo para lá, eles vão se cancelar. E aí eu vou isolar essa corrente aqui. Como que eu faço isso? Ó? Vamos observar o seguinte, que a corrente, ela vai ser, ó, esse 10 elevado a menos 6 aqui. Vou passar o 2 e o 0, esse 2 vezes 0,20 aqui vai dar 0,4. Então, deixa eu apagar isso aqui, escrever lá. Vai ficar 0,4
vezes 10 elevado a menos 6, que é o que está lá, vou passar multiplicando, e esse 10 a menos 7 eu passo dividindo. 10 elevado a menos 7. Divisão de potências de mesma base, é só repetir a base e subtrair os expoentes. Como aqui já está negativo, na verdade a gente vai fazer menos 6 mais 7, então vai ficar mais 1. E aí nós podemos concluir então que a corrente aqui vale 4 amperes, tá? O que eu fiz aqui? Aqui o primeiro ponto foi eu descobrir quanto que vale a corrente, porque observando a fórmula do campo magnético, nós possuímos três variáveis: campo, corrente e raio. O campo e o raio eu posso obter através do gráfico, mas a corrente eu não tenho. Então o que eu faço? Eu uso as informações de campo e raio. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, o campo 2 e o raio 0,4, e aí eu obter o mesmo valor de corrente, que é 4 amperes. Mas eu não fiz isso. Eu fiz o quê? Eu substituí do primeiro aqui, 0,2 e 4 para o campo e 0,2 para o raio. Depois que eu faço isso, eu encontro a corrente. Encontrando a corrente, pessoal, eu posso, então, calcular o campo específico para quem? Ó? O misério, que é 4π, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que eu acabei de encontrar, que é 4, dividido por 2 vezes π, vezes o valor do raio, que é meio metro, conforme a questão pede para a gente calcular. Então agora eu já sei quanto que vale a corrente, né? E o raio para poder utilizar. Agora fica fácil, ó, 4 vezes 4, 16, π corta com π, vezes 10 a menos 7, e embaixo 2 vezes meio dá 1. Ou seja, 16 aqui transformando em notação científica, fica aí 1,6 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, tá? Então o problema dessa questão seria como vocês iriam interpretar, tá? Esse gráfico para poder obter o resultado, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou tá tranquilo aí? Tô tranquilo. Então, ainda bem. Então aí a gente fez todos os exercícios, tá? Eu vou pedir para vocês aí 2 minutinhos para tomar uma água e aí nós vamos começar o conteúdo de hoje, tá bom? Só um minutinho e já volto com vocês aí, tá? Se vocês quiserem aproveitar aí, 5 minutinhos, 2h55 a gente retorna. Eu nem vou desligar, eu só vou mutar aqui o microfone, tomar uma água e 14h55 a gente retorna já com a explicação, tá? 4 minutinhos aí. Beleza.
Pronto, pessoal. Deixa eu pegar aqui agora, né? Deixa eu ver qual que é o próximo conteúdo aqui, seguindo a ordem. Então, até agora, não sei se vocês já estão retornando ainda, mas vamos lá. Então, até agora, o que a gente fez? Né? A gente viu como que se relaciona campo magnético e tudo mais, tá? Eu não vou começar o conteúdo novo, que seria o conteúdo de indução eletromagnética hoje, para não perder essa continuidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer outros exercícios, tá? De força magnética e campo magnético para a gente abordar um pouco mais esses conceitos, tá? E isso ficar mais levado com vocês aí na mente de vocês, tudo isso que a gente estudou até agora. Então, eu vou deixar para a gente começar a indução eletromagnética na semana que vem. Tá? Estou fazendo isso com todas as turmas, deixando para a semana que vem para começar os conteúdos novos, para seguir uma ordem cronológica e mais bonitinha. Tá? Então, vou pegar aqui alguns exercícios, estou pegando aqui agora na internet, exercícios de campo magnético. De campo de força magnética. Deixa eu ver aqui. Tem uns aqui que se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar umas, tá? Do nível superior. E aí eles ficam bem complexos de calcular, tá? Então vamos lá. Só estou ainda tentando encontrar aqui alguns exercícios, tá, gente? Que sejam coerentes com o nosso estudo. Eu estou encontrando alguns aqui, mas não tem nada a ver com o que a gente estudando, tá? Eu usei integral. E aí integral é só no nível superior. Tentando encontrar um aqui que seja pelo menos parecido com o que nós estudamos, tá? Tem aqui com massa, carga. Bom, então, vamos pensar o seguinte, deixa eu ver se consigo copiar aqui. Eu vou aumentar a letra aqui. Então, olha só, pessoal. Peguei uma questão aqui, tá? Aleatória aí. E essa questão diz o seguinte, ó. Uma partícula possui massa 3,34 vezes 10 a menos 27 quilos, carga de 1,6 vezes 10 a menos 16 coulomb, percorre a trajetória circular de raio 0,4 em uma região onde existe um campo de indução magnética de intensidade de 2 Tesla. Ele pede para a gente determinar a velocidade linear da partícula e o período, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui referente a isso? Bom, a gente vai fazer parecido com essa questão aqui, que a gente, deixa eu ver aqui, deixa eu cá, acho que é essa daqui que a gente vai ter que usar a força resultante massa vezes a aceleração para descobrir, então, por exemplo, a velocidade, já que nós temos massa, nós temos carga
nós temos o raio e nós temos aqui o campo, tá? Então, para a gente calcular a velocidade, a gente vai usar essa regra. Lembre-se do seguinte, pessoal, a gente precisa saber que força vai ser massa vezes aceleração. Nós não temos aceleração, mas a gente sabe que a aceleração em movimentos circulares ela é aceleração centrípeta, ou seja, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se fosse um movimento em linha reta, tá? Aí a aceleração seria ΔV sobre ΔT. Mas nesse contexto aqui, a gente usa essa relação aqui. Por outro lado, nós sabemos que a força resultante, tá? A força resultante aqui no caso da indução magnética, tá? Nós temos que a força vai ser o campo, vezes a carga, vezes a velocidade, tá? Vezes o ângulo. Aqui nós vamos considerar que o ângulo ele vai ter o ângulo de 90 graus, já que a trajetória vai ser circular, e como trajetória circular, significa dizer que a corrente elétrica, as cargas que representam aí, digamos assim, que estão relacionadas com a corrente, elas estão circulando no fio, e aí vai ter duas situações. Ou ela vai ser para dentro ou para fora. Em ambos os casos, ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus. Então, o seno aqui do ângulo vai ser seno de 90. Seno de 90 vai ser 1, então vai ser irrelevante o valor do seno. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar essas duas relações aqui. Ó, essas duas aqui. E, portanto, quando a gente une essas duas coisas, nós vamos obter a seguinte expressão: massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Isso aqui é igual ao campo vezes a carga vezes a velocidade. Então, eu vou passar todo mundo para o outro lado de lá e deixar só a velocidade aqui. Ó. Velocidade, eu passo essa aqui dividindo. É igual ao quê? É igual a campo vezes carga vezes o raio, dividido pela massa. Esse aqui pode simplificar, né? Então vai ficar só a velocidade igual ao campo, que é 2 Tesla, a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 16, e o raio, que vale 0,4, dividido pelo valor da massa, 3,34 vezes 10 elevado a menos 27, tá? Então esse aqui é o valor, gente. E é só usar uma calculadora, tá? Vou usar uma calculadora aqui rapidão para fazer esse cálculo. O resultado aqui tem que dar o seguinte: 2 vezes 1,6 vezes 0,4. Em cima vai ficar 1,28 vezes 10 a menos 16. E embaixo vai continuar, né? 3,34 vezes 10 elevado a menos 27. Aí eu vou dividir as notícias do número, tá? 1,28 dividido para 3,34, o resultado vai dar 0,38 aproximadamente, tá? 0,38 vezes 10. Quando temos divisão de fração, a gente repete a base, de mesma base, né? A gente repete a base e subtrai os expoentes, então vai ficar menos 16, menos 16 mais 27, né? Por causa do sinal. Então vai ficar isso aqui elevado a 11. Então a velocidade vai ser de 3,8 vezes 10 elevado a 10. Ou, né, se quiser fazer uma aproximação, 4 vezes 10 elevado a 10 metros por segundo. Tá? Então seria aproximadamente esse aqui o valor da velocidade do corpo. Tá bom? Desse corpo. Isso se eu não estiver substituído algum valor errado. Mas eu acredito que não. Alguma dúvida, pessoal? Esse seria o valor da velocidade. Bom, se a gente quiser calcular o período, tá, pessoal? Quiser calcular o período aqui, a gente pode lembrar do seguinte, ó. No movimento circular, nós temos que a velocidade, tem várias fórmulas para velocidade, tá? Por exemplo, é ΔS sobre ΔT, pode ser calculado como sendo 2π vezes o raio sobre o período, tá? Então, se eu quiser saber o período, eu tenho que o período vai ser 2π vezes o raio sobre passa a velocidade dividindo, tá? Velocidade. Enfim,
Essa questão que pede para calcular a velocidade e o período, a gente pode calcular ela da seguinte maneira: período com essa fórmula e a velocidade, cadê? A velocidade com essa fórmula aqui, tá? É só substituir os valores, fazer o cálculo correto e aí a gente chega no resultado pedido, tá bom? Ficou alguma dúvida? Aqui, se vocês substituírem e fizerem o cálculo direitinho, eu vou colocar aqui, tá fazendo a calculadora aqui. Vai dar aproximadamente isso aqui, ó, 6,3 vezes 10 elevado a 9 segundos, tá? Então é basicamente isso aí. Ah, tá. Menos 9, tá? Segundos aqui. Bem pequeno. É uma velocidade, é um tempo bem curto aí de ciclo para esse valor. Tá bom? 6,3 aproximadamente. Bom, dá trabalho de fazer esse cálculo, mas é assim mesmo que a gente resolve esses problemas. Vejam que a gente, nessas questões com esse formato, a gente acaba tendo que utilizar aqui princípios de mecânica, que geralmente nós usamos na mecânica, no movimento circular e no princípio fundamental da dinâmica, né? Força igual a massa vezes aceleração, para poder então descobrir esses resultados, esses valores pedidos, né, nesse modelo de questão, tá? Então, basicamente, a gente precisa seguir esse raciocínio. Deixa eu ver se eu encontro algum outro aqui mais interessante. Peguei aqui achei uma outra aqui que é mais legal, eu acho, pelo menos, a priori. Aí eu vou colocar as questões aqui, algumas questões. Cadê? Então, pensa num conteúdo que está difícil de achar uma questão. Vamos ver isso aqui. Então, mais uma questão para vocês verem. Não é essa aqui. Olha só, em uma região do espaço existe um campo magnético de 4 vezes 10 ao quadrado, Tesla, né, 400 Tesla, uma partícula com carga de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb e velocidade de 100 metros por segundo é lançada fazendo 30 graus com a direção do campo. Então atuará sobre a partícula uma força de... Então essa aqui é bem interessante porque, diferente das outras questões que a gente tem feito até agora, essa é uma questão que envolve ângulo, tá? Então lembre-se, força magnética tem duas formas de calcular, mas essa aqui em particular tem carga e tem velocidade. Então nós vamos utilizar a segunda fórmula. Força magnética é campo vezes a carga vezes a velocidade vezes o seno do ângulo, tá? Então, nesse caso aqui, o seno do ângulo vai ser o seno de 30 graus. Vou colocar aqui o ângulo de 30. E aí é só fazer o cálculo, substituir e calcular. O campo vai ser 400, a carga 2 vezes 10 a menos 6, a velocidade é 100, e o seno de 30 é meio, tá?
posso escrever na forma de fração, no meu decimal não tem problema nenhum. Então, vamos multiplicar aqui. Ó. Quando eu multiplico esse 2 corta com esse 2, né? 400 vezes 100 fica 4 vezes 10. Aí eu posso colocar a notação científica, tem 4 zeros. Então, e aí repito o menos 6. É muito fácil a questão. Basta você subtrair os expoentes. Nesse caso, subtraindo fica aqui menos 2 newtons, tá? 4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, letra D de dado, tá bom? Então, bem simples chegar no resultado dessa questão aqui. Mas eu achei ela legal porque ela fala de um ângulo diferente, tá? De um ângulo diferente do ângulo de 90 graus. Então, vocês podem ver que não tem tanta diferença. Pode sim ter questões que não envolvam necessariamente os valores iguais a 90 graus, tá? Deixa eu pegar outras questões aqui. Campo. Tem questões de ondulatória, mas não tem de campo. Bom, pessoal, então, até aí, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Aproveitem para perguntar enquanto eu estou achando aqui as outras questões para a gente fazer. Não deixem para ter dúvida no dia da prova. Então vamos lá, fazer uma questão de outras questões. Tá? Fazer essa aqui de campo magnético agora. Olha só, essa questão de campo magnético diz o seguinte para a gente. Ó. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente constante de 2 amperes. A intensidade do vetor campo magnético B, num ponto à distância de 1 metro do condutor, será, então ele quer que a gente calcule aqui o valor do campo. Lembre-se que campo elétrico em condutor reto, tá? Em fio reto, ele é dado da seguinte maneira. Campo é igual a constante vezes a corrente dividido por 2 vezes π vezes o raio, tá? Então é só substituir os valores. Vejam que dado aqui para a gente o valor de μ, tá? 4 vezes 10 elevado a menos 7. O valor da corrente é indicado aqui, ó, 2 amperes, ou seja, 2, dividido por 2 vezes π, e aí perceba que eu sempre esqueço de colocar o π aqui, né? Vezes o raio, e o raio aqui é 1 metro. Então, o que eu faço essa questão? Corto π com π, 2 com 2, vai sobrar 4 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, tá? Letra A. Então, questão de campo, bem simples de ser calculada. Vamos ver uma próxima questão. Também de campo magnético, tá? A próxima questão diz o seguinte, ó. Um condutor reto extenso é percorrido por uma corrente, ó, tem corrente elétrica, conforme essa figura aqui. Determina a intensidade, direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P, a 30 centímetros do condutor, tá? Então vejam o seguinte, é bem tranquilo fazer esse cálculo. O cálculo, né, para calcular a intensidade ou o módulo é bem simples, você basta substituir na fórmula, então é a constante, tá? Eu sempre esqueço do π, deixa eu colocar esse π logo aqui, né, que eu acabo esquecendo. É 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 4,5, dividido por 2 vezes π, vezes o raio, que é 30 centímetros, então 0,3, tá? Bom, agora fica fácil calcular o módulo. Então é só multiplicar. Primeiro eu vou cancelar o π com π, esse 4 eu vou simplificar com esse 2. Então vai ficar 2 vezes 4,5. Nesse caso vai dar 2 vezes 4,5 dá 9, tá?
vezes 10 elevado a menos 7. E aqui embaixo eu vou transformar esses 0,3 em 3 vezes 10 elevado a menos 1. E aí eu posso simplificar 9 dividido para 3 dá 3, 10 elevado a menos 7, dividido por 10 elevado a menos 1, fica 10 elevado a menos 6 Tesla. Esse aqui é o módulo, tá? Agora a direção. Nesse caso, a direção e o sentido, a gente vai analisar usando a regra da mão direita, tá? Como a corrente aponta para cima, o nosso polegar vai apontar para cima. Aí a gente abre a mão. A palma da nossa mão vai indicar a direção do campo magnético. Do campo magnético. Então, significa dizer que o campo magnético nessa questão ele vai estar apontando para fora, já que se você aponta o polegar para cima, então ele vai estar apontando para fora em direção ao nosso rosto, tá? Então ele vai ter o sentido e direção de apontar para fora. No caso aqui, no meu caso é para fora do monitor, tá? No caso de vocês, pode ser para fora da tela do celular, e se você estiver fazendo isso no papel, seria para fora da folha do papel, tá bom? Então, seria basicamente isso aí. Observem que todos têm a mesma característica, substitui a fórmula, faz o cálculo, tá? Sempre analisando, no caso da intensidade, da direção e tal, como que você faria para calcular os outros. O que eu vou fazer agora? Vou passar uma atividade para vocês, tá? De 3 questões também. Eu vou deixar lá no Classroom para vocês agora. Passam agora, gente, até 3h40, tá? Vocês vão ter 20 minutos para fazer essa questão. Essas 3 questões, vamos colocar 18 minutos, 6 minutos para fazer cada uma delas. E aí já encerra, já ficam tranquilos em relação a essa atividade, tá? Não deixem acumular. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Com esses exemplos aí. E semana que vem nós vamos começar um conteúdo novo. Vai ser o conteúdo de, deixa eu lembrar, indução magnética, tá bom? É um conteúdo que vai dar continuidade a isso daqui, tá? Então, eu vou estar encerrando agora a gravação.